Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Deputados e senadores aprovaram, dia 11 de julho, a medida provisória que permite o estabelecimento de preços mínimos para os fretes rodoviários. O texto aguarda a sanção do presidente Michel Temer. Foi incluída anistia às multas de trânsito aplicadas aos caminhoneiros e empresas de transporte que não retiraram os caminhões das rodovias entre 21 de maio e 4 de junho deste ano. Já para quem contratou fretes, a anistia a multas pelo não cumprimento da tabela foi maior, entre 30 de maio e 19 de julho. Sob pressão dos caminhoneiros no Congresso, Câmara e Senado votaram a MP no mesmo dia, uma diferença de horas. O texto determina que os preços mínimos do frete devam refletir custos operacionais do transporte e devem ser divulgados a partir de regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, incluindo custos referentes ao óleo diesel e aos pedágios. A ANTT deverá publicar os preços mínimos, levando em consideração as distâncias e especificidades de algumas cargas. A nova tabela deve ser publicada pela ANTT sempre que acontecer oscilação no preço do óleo diesel no mercado nacional, em mais de 10% em relação ao preço usado na planilha de cálculos dos preços mínimos. O tabelamento de preços mínimos para o frete foi autorizado pelo presidente Temer no final de maio, em meio às negociações para o final da paralisação dos caminhoneiros, que provocou uma crise de abastecimento no país. O jornalista colaborador do Paracatu Rural, José Luiz Tejão Megido, comenta este assunto. Nós precisamos de uma liderança resiliente, quer dizer, estarmos preparados para surpresas, para fatores incontroláveis e diminuirmos a chance de transformarmos fatores controláveis em incontroláveis no nosso agronegócio. Uma das coisas extremamente complicadas que nós estamos vivendo agora é com relação a essa história do tabelamento do frete. E eu diria, olha, essas coisas têm que ser resolvidas entre compradores, entre quem está comprando o serviço e os vendedores do serviço. Ok, tem milhares de caminhoneiros autônomos e independentes. Negociam outra coisa. Existem cooperativas. Aliás, tem uma cooperativa, a Cotran, em Nova Mutum, cujo presidente é o Marcelo. Ele me disse, olha, antes dessa história de tabelamento, eu já praticava um preço muito mais legal do que esse do tabelamento proposto. Por quê? Porque ele tem acordos. As trades com que ele negocia, as companhias com que ele negocia, precisam de confiança no serviço. Então, por exemplo, cooperativas de caminhoneiros. Agora, essa história de você esperar que o governo negocie por você é uma loucura, ou seja, o mundo daqui para frente exige responsabilidade da sociedade civil organizada. Fora disso, é só encrenca e é só problema. Organizações do agronegócio se unam e se reúnam para que juntos possamos ter um agronegócio mais seguro para o país. Espere menos do governo, haja mais para uma cogovernança. O texto aprovado nesta quarta prevê ainda que os preços mínimos para o frete têm natureza vinculativa e, se forem desrespeitados, podem levar o infrator a indenizar o transportador. Depois de editada, a MP foi questionada na Justiça, principalmente pelo agronegócio e pela indústria, que criticaram o aumento dos custos do deslocamento. 39 entidades do agronegócio assinaram nota contra o tabelamento do frete, alertando para o impacto da medida sobre a inflação. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a BIOV, divulgou nota e disse que as exportações de milho neste ano serão prejudicadas. O setor prevê uma queda de 10% no volume a ser embarcado em razão do represamento da produção, não negociada por causa da incerteza sobre os preços de transporte nos próximos meses. Já a AproSoja Brasil disse na quarta-feira, em
nota que vai buscar todos os recursos possíveis no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário, para reverter a regra que institui o tabelamento do preço do frete para o transporte rodoviário de cargas. A entidade disse que faltou um debate mais profundo considerando os impactos da medida. Bartolomeu Braz Pereira, presidente da AproSoja, disse que o impacto no custo da cesta básica será de 12%. A elevação decorre da paralisação da comercialização de grãos causada pela indefinição no preço do frete após a greve dos caminhoneiros. Os dados constam de um estudo encomendado pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. De acordo com o presidente da AproSoja Brasil, o mesmo estudo aponta que a instituição de um preço fixo para um serviço que costuma ter o custo estimado pela lei da oferta e demanda também vai provocar aumento de 2% na inflação anual, furando o teto da meta estabelecida pelo governo federal. O setor produtivo é contra o tabelamento do frete. Infelizmente, quem vai pagar essa conta é a sociedade. A dona de casa está gastando mais para comprar alimentos. Feijão, por exemplo, 20% mais caro. Se tiver frete mínimo, voltaremos aos tempos da inflação alta, afirmou Braz Pereira, que também preside a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás. Segundo a classe, as negociações estão praticamente travadas. Morosidade na retirada da soja dos armazéns pelas empresas compradoras. Início da colheita de milho safrinha com dificuldades de armazenamento, atrasos na entrega de fertilizantes para o plantio da próxima safra de soja. Esses são apenas alguns dos impactos observados pelos produtores após a medida. No plano nacional, a Associação Brasileira de Agronegócio, ABAG, coordena cerca de 40 entidades classistas de peso contra a maneira como foram feitas as negociações e o acordo do governo federal e as lideranças dos caminhoneiros. O tabelamento do frete é uma das reivindicações dos caminhoneiros durante a paralisação nacional e que define valores mínimos para o frete rodoviário no país e pela proposta caberá à ANTT publicar 2 vezes ao ano os preços mínimos do frete referentes ao quilômetro rodado por eixo carregado, considerando distâncias e especificidades de cargas e priorizando o custo do óleo diesel e dos pedágios. Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.